Sabe aquela sensação de entrar em uma casa silenciosa e ver uma poltrona vazia, com a marca do corpo ainda impressa no estofado? Aquele lugar que um dia foi ocupado por alguém que você ama, agora guarda apenas o silêncio e o peso da espera. Consegue sentir o tecido gasto nas laterais, onde as mãos se apoiavam dia após dia? Consegue ouvir o ranger suave da madeira que parece suspirar de saudade? Esta não é apenas a história deles. Um dia será a sua. Maria, 82 anos, senta-se todos os dias às 6 da tarde naquela poltrona de veludo verde desbotado, olhando para o telefone que não toca há meses. O mesmo telefone que ela comprou para ouvir a voz dos filhos que criou com tanto amor. Os mesmos filhos que hoje estão ocupados demais para uma ligação de 5 minutos. E agora me responda, quanto tempo faz que você não liga para sua mãe, para seu pai? Quanto tempo faz que você trocou o abraço deles por uma correria sem fim que, no final das contas, não vai importar quando aquela poltrona estiver vazia para sempre? A solidão na velhice é um castigo divino? É um karma que precisamos pagar por erros de vidas passadas? Ou será que é um convite para uma compreensão mais profunda da nossa jornada espiritual? Hoje vou revelar o que os espíritos nos ensinam sobre essa dor silenciosa que corrói a alma de tantos idosos. E o que vou compartilhar pode mudar completamente a forma como você vê seus pais, seus avós e até mesmo seu próprio futuro. Conheci uma senhora chamada Aparecida que colocava o relógio antigo da sala para tocar a cada hora. Quando perguntei por quê, ela me olhou com os olhos marejados e disse algo que nunca esqueci. Porque pelo menos ele fala comigo. Aquele relógio virou sua única companhia num lar onde já viveram 7 pessoas. O tic-tac constante, mais do que marcar o tempo, marcava sua existência. Provava que ela ainda estava ali, mesmo que ninguém mais notasse. Será que não temos alguém assim perto de nós? Alguém que conta as horas, os minutos, esperando uma ligação nossa que nunca vem? O que muitos não sabem é que enquanto aquela poltrona permanece vazia aqui, no plano espiritual, entidades amorosas já se preparam para o reencontro. Mas a dor da solidão na Terra, essa poderia ser evitada com um simples gesto de amor, um gesto seu. Você sabia que a cada minuto, 7 idosos no Brasil sofrem algum tipo de abandono familiar? A cada minuto, 7 poltronas vazias guardam histórias de amor que foram esquecidas. 7 corações se apertam na espera de um carinho que não chega. E se eu te disser que você não está assistindo este vídeo por acaso? Que talvez um espírito amigo tenha te guiado até aqui porque alguém na sua vida está sentado sozinho, agora mesmo, esperando por você? Sente o arrepio percorrendo sua pele neste momento? É o reconhecimento da verdade que ressoa na sua alma. Nos próximos minutos, vou te revelar o que acontece com o espírito daqueles que partem na solidão. O que dizem as mensagens psicografadas por Chico Xavier sobre esse tema e o que você pode fazer hoje, agora mesmo, para evitar um arrependimento que vai te acompanhar por várias encarnações. Porque acredite, não há dor mais profunda do que estar diante daquela poltrona vazia e saber que nunca mais terá a chance de dizer "eu te amo". A solidão não é apenas a ausência de pessoas. É possível estar em uma sala cheia e sentir o vazio mais profundo da alma. É possível dar presentes caros para os pais e nunca dar o único presente que eles realmente querem: sua presença, sua voz, seu tempo. E quando olho nos olhos de idosos abandonados, vejo o mesmo olhar em todos eles. Não é raiva, não é mágoa. É uma pergunta silenciosa. Será que tudo o que fiz não valeu nada? O que você vai sentir quando aquela poltrona estiver vazia, não porque eles estão esperando por você, mas porque eles já partiram para sempre? Quando o cheiro deles começar a desvanecer da casa, quando as roupas forem doadas, quando a voz deles for apenas uma lembrança cada vez mais distante na sua memória. Não é sobre culpa, é sobre amor, é sobre conexão, é sobre honrar quem nos deu a vida antes que a vida os leve embora. Antes de continuarmos, quero saber de onde você está recebendo esta mensagem hoje.
Nossos ensinamentos espirituais têm alcançado corações em lugares que jamais imaginamos, e cada comentário nos mostra que não estamos sozinhos nesta missão. Escreva nos comentários a cidade de onde está assistindo. E saiba que sua presença aqui é uma resposta divina para alguém que precisa ouvir o que vamos compartilhar agora sobre o significado espiritual da solidão na velhice e o que acontece quando aquela poltrona finalmente fica vazia para sempre. Aquela poltrona vazia que mencionei não é apenas um móvel, é um símbolo universal do abandono que ecoa em milhares de lares. Você já reparou como objetos pessoais carregam a energia de quem os usa? O controle remoto com os botões mais gastos nas teclas dos canais favoritos. Os chinelos gastos de forma desigual pelo jeito único de caminhar. A xícara de chá com marca de batom que ninguém tem coragem de lavar. São presenças da ausência que gritam silenciosamente em casas onde idosos foram esquecidos. Os números são assustadores. No Brasil, mais de 4 milhões de idosos vivem sozinhos. Não por escolha, mas por abandono. Estudos mostram que idosos que sofrem solidão têm 50% mais chance de desenvolver demência e morrem, em média, 5 anos antes. A solidão mata mais que a obesidade e tem o mesmo impacto no corpo que fumar 15 cigarros por dia. Não é apenas tristeza, é uma doença física que corrói o corpo junto com a alma. E existem 3 tipos de abandono que precisamos entender. O abandono físico é o mais visível, quando literalmente deixamos de visitar, de estar presente. O abandono emocional é mais sutil. Podemos até estar fisicamente presentes, mas ausentes em atenção e carinho, olhando constantemente para o celular, enquanto o idoso fala, tratando suas histórias como algo sem importância. E há o abandono espiritual. Quando não alimentamos sua fé, não incentivamos sua conexão com o divino, não permitimos que encontrem sentido transcendental em seus últimos anos. Conheci seu Antônio, 92 anos, que colava fotos dos netos em todas as paredes do quarto. Assim não me sinto tão sozinho, ele dizia. Os netos nunca visitavam, mas ele criava uma presença imaginária deles. Dona Teresa, 86 anos, guarda todas as cartas e cartões que já recebeu em uma caixa de sapato. Lê e relê, mesmo sabendo de cor cada palavra, porque são as únicas vozes que ainda escuta. Seu José, 78 anos, finge que tem compromissos para não preocupar os filhos com sua solidão. Digo que vou sair com amigos, mas na verdade vou sentar no banco da praça só para ver gente passando. Esta não é uma história distante de pessoas desconhecidas. É a história do vizinho do 302, da sua tia que só vê em aniversários, do seu avô que você promete visitar quando tiver tempo. E um dia, inevitavelmente, será a sua história. Porque o tempo passa, os papéis se invertem, e aquela poltrona vazia um dia terá a marca do seu corpo. Mas a visão espírita nos traz uma perspectiva diferente sobre essa dor. A solidão na velhice não é um castigo divino, não é uma punição por erros cometidos. Os ensinamentos espíritas nos mostram que toda aprovação tem um propósito evolutivo para o espírito. Como explicava Allan Kardec, as dores físicas e morais que sofremos são, ora expiações do passado, ora provas para o futuro. O isolamento pode ser um convite ao encontro consigo mesmo. Um momento necessário de introspecção que prepara o espírito para sua próxima jornada. Quando todos os estímulos externos diminuem, quando o barulho do mundo se afasta, o idoso tem a oportunidade de voltar-se para dentro, de ouvir sua própria alma, de fazer um balanço da vida e preparar-se para a transição. Kardec nos ensina em O Livro dos Espíritos que as provações da velhice têm por finalidade domar o orgulho, fazer aceitar com resignação a fragilidade do corpo e preparar o espírito para o desapego do mundo material. É como se a solidão fosse uma antessala do plano espiritual, um período de adaptação, de desprendimento gradual. Chico Xavier recebeu mensagens belíssimas sobre isso. Uma delas, atribuída ao Espírito Emmanuel, diz: ninguém está verdadeiramente só. Onde falta o amparo humano, Deus envia seus mensageiros. Em outra psicografia, o Espírito André Luiz revela:
Os idosos aparentemente abandonados são muitas vezes rodeados de espíritos familiares que os assistem na preparação para a grande viagem. Compreender o propósito espiritual da solidão não elimina a dor, mas dá sentido a ela. E quando encontramos sentido, encontramos força. É como aquela dor do parto, intensa, mas suportável, porque tem um propósito grandioso. A solidão na velhice, vista pela ótica espírita, é também um parto. O nascimento para uma nova dimensão da existência. E o que acontece quando finalmente aquele corpo cansado deixa a poltrona vazia para sempre? O espírito, ao se libertar do corpo físico, experimenta uma expansão de consciência. A transição para o plano espiritual marca o fim da solidão terrena. É como sair de um quarto escuro e fechado para um jardim ensolarado e cheio de pessoas queridas. Os relatos mediúnicos nos contam sobre o momento em que espíritos que partiram sozinhos descobrem que nunca estiveram realmente sós. Mensagens psicografadas revelam a surpresa e a alegria do reencontro com entes queridos que já haviam partido antes. Pais, mães, irmãos, amigos, todos aguardando com amor para receber aquele espírito que chega. As colônias espirituais, descritas em livros como Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, funcionam como centros de acolhimento, lugares organizados onde os recém-chegados recebem cuidados, orientações e amor. Há setores específicos para receber aqueles que partiram em condições de grande sofrimento emocional, como a solidão. Espíritos especializados no acolhimento trabalham para curar as feridas da alma e ajudar na adaptação à nova realidade. E o que sentem os espíritos em relação aos que ficaram? As mensagens mediúnicas revelam que sentem preocupação, amor e, muitas vezes, tristeza por não poderem mais se comunicar diretamente. Sentem o sofrimento dos familiares e tentam, de alguma forma, enviar vibrações de conforto. Tentam inspirar sonhos, pensamentos e coincidências que tragam consolo aos que ficaram. Imagine a alegria do reencontro, quando aqueles que partiram sozinhos descobrem que nunca estiveram realmente sós. Quando percebem que o amor transcende a matéria e que os laços verdadeiros não se rompem com a morte física. Esta é a promessa consoladora da espiritualidade, a continuidade dos afetos, a eternidade dos encontros. Mas isso não diminui nossa responsabilidade aqui na Terra. Na verdade, aumenta, porque nossas ações afetam diretamente o processo de desencarne dos idosos. Um idoso que parte cercado de amor, de compreensão e de paz tem uma transição mais tranquila. Seu desligamento do corpo físico ocorre com mais naturalidade, sem o peso das mágoas e dos ressentimentos. Por outro lado, um idoso que parte em meio à solidão, ao abandono e à amargura, pode ter dificuldades nessa transição. O apego às dores emocionais pode criar um vínculo que dificulta o desprendimento completo. Como ensina a doutrina espírita, os pensamentos criam formas no plano espiritual. A mágoa, o ressentimento e a tristeza podem criar verdadeiras prisões energéticas. A lei de causa e efeito, tão fundamental no espiritismo, se aplica com precisão às relações familiares. O abandono de hoje será o abandono de amanhã. O carinho negado será o carinho que faltará. Não por vingança divina, mas por necessidade de aprendizado do espírito. Em futuras encarnações, aquele que abandonou poderá viver a experiência do abandono para compreender a dor que causou e despertar para o amor incondicional. Existem relatos mediúnicos impressionantes de espíritos que, após partirem, reconhecem o erro de terem abandonado seus pais idosos em vida. Mensagens psicografadas revelam o arrependimento profundo e o desejo de reparação. Um espírito identificado como Carlos, através da psicografia de Chico Xavier, escreveu: "Se pudesse voltar atrás, não deixaria minha mãe enfrentar sozinha seus últimos dias. Hoje compreendo o quanto ela sofreu no silêncio daquela casa vazia e carrego comigo o peso desse arrependimento. Não espere sentir o peso do arrependimento que não pode ser desfeito. Hoje, agora, você ainda tem tempo de mudar essa história."
Ainda pode preencher aquela poltrona vazia com sua presença, ainda pode fazer aquela ligação, ainda pode ouvir aquelas histórias repetidas com a mesma paciência com que um dia eles ouviram suas primeiras palavras. Porque no final, o que levamos não são as horas extras no trabalho, mas os momentos extras com quem amamos. Tenho certeza que sua presença aqui não é coincidência, mas sim providência divina. Esta mensagem chegou até você porque alguém em sua vida precisa do seu amor agora. Conta nos comentários para quem você vai estender a mão depois deste vídeo. Seu testemunho pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. E juntos podemos transformar poltronas vazias em lugares de reencontro, de amor e de preparação serena para a grande viagem que todos faremos um dia. Agora deixe-me contar uma história real que vai tocar profundamente seu coração e mostrar como os laços de amor transcendem até mesmo a morte física. Vou compartilhar agora uma história que presenciei e que mudou para sempre minha compreensão sobre a solidão na velhice e o propósito espiritual por trás dela. Conheci Dona Clotilde em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Uma senhora de 78 anos, professora aposentada que dedicou 42 anos de sua vida alfabetizando crianças. Todos na cidade a conheciam como Professora Clô. Não havia um adulto naquele lugar que não tivesse passado por suas mãos firmes e seu coração gentil. Dona Clotilde tinha 3 filhos: Roberto, médico em São Paulo, Cristina, empresária no Rio de Janeiro, e Marcelo, engenheiro que trabalhava no exterior. Todos bem-sucedidos, todos frutos da dedicação daquela mulher que vendeu joias de família para pagar faculdades, que passou noites costurando para clientes para comprar livros, que abriu mão de sua própria educação formal para que os filhos tivessem o melhor. A casa de Dona Clotilde já foi um lugar cheio de vida. Nos almoços de domingo, a mesa comprida da sala abrigava não só os filhos, mas noras, genros, netos, vizinhos e ex-alunos que sempre apareciam para provar seu frango com quiabo. As risadas ecoavam pela casa simples, mas impecavelmente limpa, com cheiro de café fresco e flores do jardim que ela mesma cultivava. Aos poucos, essa realidade foi mudando. Primeiro, as visitas dos filhos se tornaram mais espaçadas, os telefonemas mais curtos, as desculpas mais frequentes. Estou com muito trabalho, mãe. As crianças têm compromissos no fim de semana, mãe. É muito longe para ir só por um dia, mãe. A mesa que antes não cabia a todos, agora parecia gigante com apenas um prato. Dona Clotilde se adaptou como pôde. Transformou o antigo quarto dos meninos em sala de costura. Cultivava seu jardim com mais dedicação. Ia à missa todos os dias. Participava de trabalhos voluntários na escola onde lecionou. Mas ao final de cada dia, voltava para a casa silenciosa onde apenas o relógio da sala e o gato velho lhe faziam companhia. Foi ali, naquela poltrona de chenilha azul perto da janela, que ela passou a maior parte de seus últimos anos. Fui visitar Dona Clotilde algumas semanas antes de sua partida, levando sopa e pão fresco. Encontrei-a sentada naquela poltrona, olhando para a rua através da cortina rendada, como quem espera alguém que não chega. Seus olhos, antes vivos e atentos, estavam cansados. Suas mãos, que alfabetizaram centenas de crianças, agora tremiam ao segurar a xícara de chá. Mas seu sorriso continuava acolhedor como sempre. Sabe, ela me disse naquele dia, às vezes penso que deveria ter sido menos mãe e mais mulher, menos professora e mais pessoa. Dediquei minha vida inteira aos outros e agora, agora tenho apenas lembranças para me fazer companhia. Suas palavras não carregavam amargura, apenas uma constatação serena, como quem faz um balanço honesto da vida. Dona Clotilde partiu numa madrugada de abril, sozinha em seu quarto, com o terço nas mãos e um retrato dos filhos na mesa de cabeceira. Foi a vizinha que a encontrou, ao estranhar que as janelas não tinham sido abertas como de costume. Ela parecia em paz, como quem finalmente dorme após uma longa espera. Os filhos vieram para o funeral, claro. Chegaram apressados, com malas de viagem e olhares culpados. Roberto trouxe flores caras,
Cristina organizou um cerimonial impecável. Marcelo pagou pelo melhor caixão. Gestos que não puderam fazer em vida tentavam compensar na morte. Foi durante a organização dos pertences de Dona Clotilde que encontraram o diário. Um caderno simples de capa dura, escrito com a caligrafia impecável de quem ensinou gerações a escrever. Ali estavam registrados seus últimos 5 anos. Não havia reclamações ou acusações, apenas o registro meticuloso de sua solidão. Hoje faz 3 meses que Roberto não liga. Cristina mandou flores pelo meu aniversário. Não pôde vir, mas mandou flores. Sonhei com Marcelo hoje. No sonho, ele era criança e eu penteava seus cabelos para a escola. O telefone tocou hoje. Era engano. Entre essas anotações breves, havia reflexões profundas sobre a vida, a morte e o significado da existência. Havia orações, pedidos de força, agradecimentos pelas pequenas alegrias e havia, sobretudo, amor. Um amor incondicional pelos filhos ausentes, pelos netos distantes, por todos que passaram por sua vida. Na última página, escrita 3 dias antes de sua partida, Dona Clotilde deixou um recado. Sinto que minha hora está chegando, não tenho medo, tenho curiosidade. Será que vou reencontrar meus pais? Meu Antônio que partiu tão cedo? Será que meus alunos que já se foram vão me reconhecer? Quero que meus filhos saibam que entendo suas ausências. A vida é assim mesmo, nos leva por caminhos diferentes. Só espero que encontrem tempo para estarem presentes na vida de seus próprios filhos. O tempo não volta, mas o amor permanece. Aquelas palavras caíram como um peso sobre os 3 irmãos. Roberto chorou como não chorava desde a infância. Cristina cancelou todos os compromissos da semana seguinte. Marcelo, o mais distante, o que morava mais longe, foi o que mais sofreu com o impacto daquelas palavras simples, mas profundas. 2 meses após a partida de Dona Clotilde, algo extraordinário aconteceu. Numa reunião mediúnica em um centro espírita da cidade vizinha, uma mensagem foi psicografada. O médium, que nunca conheceu Dona Clotilde em vida, começou a escrever com uma caligrafia que não era a sua. Era a letra impecável da professora. A mensagem começava com "Meus queridos filhos" e descrevia em detalhes, que só a família conhecia, o processo de sua passagem. Contava como nos momentos finais sentiu uma leveza inexplicável, como viu seu corpo de cima, deitado na cama, enquanto ela se sentia cada vez mais lúcida, mais viva, mais presente. Descrevia o reencontro com seu marido Antônio, falecido há mais de 30 anos, que veio buscá-la ainda com o mesmo sorriso de quando nos conhecemos na juventude. Falava de como foi recebida por seus pais, por amigos de infância e, para sua surpresa e alegria, por dezenas de ex-alunos que já haviam partido. Um deles, dizia a mensagem, foi Joaquim, aquele menino pobre que alfabetizei em 1962, que vocês não chegaram a conhecer. Ele me recebeu dizendo: "A senhora não lembra de mim, mas eu nunca esqueci a professora que me ensinou a ler quando todos diziam que eu era burro demais para aprender." Outro era Paulo, que partiu ainda jovem num acidente. Ele me abraçou dizendo: "A senhora foi a única que acreditou em mim quando todos me davam como caso perdido." A mensagem revelava que a solidão que Dona Clotilde viveu em seus últimos anos tinha um propósito maior. Aqueles momentos silenciosos em minha poltrona azul, olhando para o jardim, foram minha preparação. Como um casulo que parece morto por fora, mas dentro do qual a borboleta se prepara para voar. Minha solidão foi meu casulo. Nela, pude fazer as pazes com minha vida, perdoar a mim mesma por erros que ainda me pesavam e preparar meu espírito para esta nova etapa. Sá terminava com um pedido aos filhos: "Não carreguem culpa. A culpa não cura, não transforma, não eleva. Transformem o arrependimento em ação. Visitem os idosos solitários, ouçam suas histórias, deem atenção a quem ainda está aí, esperando por um pouco de carinho. E saibam que estou bem, melhor do que nunca estive. A solidão acabou. Agora trabalho acolhendo outros espíritos que chegam como eu cheguei, confusos e saudosos, mas prontos para uma nova jornada. Amo vocês eternamente, mãe." Aquela mensagem transformou não apenas os filhos de Dona Clotilde,
mas toda a comunidade que a conheceu. Roberto, o médico, passou a dedicar um dia por semana a atender gratuitamente em um asilo. Cristina criou uma fundação com o nome da mãe para apoiar professores aposentados em situação de vulnerabilidade. Que Marcelo, não mais distante, voltou para o Brasil e assumiu a casa da mãe, transformando-a em um centro cultural onde idosos ensinam seus ofícios para jovens: costura, jardinagem, culinária tradicional. Quantos de nós estamos escrevendo diários silenciosos de dor que ninguém lerá até que seja tarde demais? Quantas palavras de carinho ficam presas na garganta? Quantas visitas são adiadas para um amanhã que pode nunca chegar? O que Dona Clotilde mais desejava não era presentes caros ou viagens. Era apenas ouvir a voz dos filhos, saber que ainda era importante, que ainda era lembrada. A solidão que ela viveu na terra preparou seu espírito para uma missão maior no plano espiritual. Hoje, ela acolhe espíritos de idosos que partiram em abandono, que chegam confusos e magoados ao outro lado. Sua experiência se transformou em sabedoria e compaixão. Sua dor se transformou em instrumento de cura para outros. E nós que ainda estamos aqui, o que faremos com essa lição? Esperaremos também encontrar diários, cartas, recados deixados por quem partiu em silêncio? Ou teremos a coragem de olhar agora para as poltronas vazias em nossas vidas, para os telefonemas não dados, para os abraços adiados? A história de Dona Clotilde não é apenas dela. É um espelho onde todos podemos nos ver e um convite para escrevermos um final diferente para nossa própria história. A história de Dona Clotilde nos leva a refletir sobre algumas verdades espirituais profundas que a doutrina espírita nos revela sobre a solidão na velhice. Verdades que podem transformar não apenas nossa compreensão sobre o envelhecimento, mas também nossas ações perante aqueles que atravessam essa fase da vida. A primeira verdade é que a solidão não é uma punição divina, mas uma oportunidade de evolução espiritual. Como nos ensinou Allan Kardec, Deus não castiga, apenas permite que colhamos os frutos de nossas próprias ações. A solidão na velhice muitas vezes é resultado de um conjunto de circunstâncias: famílias menores, filhos distantes, perda de amigos e cônjuges. Mas dentro dessa solidão aparente, existe um convite à transcendência, um chamado para olhar além do mundo material e encontrar a presença divina em nós mesmos. A segunda verdade nos mostra que o isolamento físico pode ser um convite ao encontro com o eu superior. Quando os estímulos externos diminuem, quando o telefone toca menos, quando as visitas se tornam raras, cria-se um espaço de silêncio. E é no silêncio que nossa alma encontra sua voz mais autêntica. Muitos idosos relatam que foi justamente na solidão que encontraram sua espiritualidade mais profunda, que conseguiram fazer as pazes com seu passado e preparar-se para o futuro espiritual. A terceira verdade, talvez a mais consoladora, é que os espíritos amigos nunca abandonam, mesmo quando todos os humanos se vão. Uma mensagem psicografada por Chico Xavier, atribuída ao Espírito Emmanuel, nos diz: a solidão é apenas uma ilusão dos sentidos físicos. Onde parece haver vazio, há plenitude de presenças espirituais. Nossos guias, mentores, familiares desencarnados e anjos de guarda permanecem ao nosso lado, especialmente nos momentos de maior fragilidade física e emocional. A quarta verdade espiritual nos assegura que a vida continua em plenitude após a partida, com propósitos renovados. O desencarne não é o fim, mas o início de uma nova fase da existência. Muitos espíritos relatam, através da psicografia, que encontraram no plano espiritual oportunidades de trabalho e aprendizado que deram sentido a tudo que viveram na Terra, inclusive as dores da solidão. Como disse um espírito através da psicografia de Chico Xavier, o que parecia abandono era apenas preparo, o que parecia fim era apenas começo. A quinta verdade nos lembra que nossas ações de hoje determinam nossas experiências em futuras encarnações. A lei de causa e efeito não falha. O respeito, o amor e a atenção que dedicamos ou negamos aos nossos idosos, hoje, retornarão para nós no futuro. Não por castigo divino,
mas pela necessidade de compreendermos profundamente a experiência do outro e desenvolvermos a compaixão verdadeira. Kardec nos ensina em O Evangelho segundo o Espiritismo que as provações da vida são remédios para a alma. Elas curam doenças morais como certos medicamentos curam doenças físicas, parecendo inicialmente agravar o mal para depois proporcionar a cura. A solidão, vista por essa perspectiva, é um remédio que parece amargo, mas que traz a cura de apegos materiais e prepara o espírito para voos mais altos. Chico Xavier, em uma de suas mais belas psicografias, transmitiu esta mensagem consoladora. Quando o idoso se sente só, é porque está sendo preparado para um reencontro maior. Como a lagarta que se isola no casulo antes de transformar-se em borboleta, o espírito se recolhe em si mesmo antes de alçar voo para dimensões mais elevadas. Emmanuel revelou, através da mediunidade de Chico Xavier, orientações importantes sobre a preparação para o desencarne. O isolamento nos últimos anos da vida física não é abandono, mas oportunidade de balanço interior. É momento de arrumação da bagagem espiritual para a grande viagem. Os que compreendem isso transformam a solidão em companhia consigo mesmos. Para quem vive a solidão na velhice, os espíritos orientam. Cultive a prece diária, não como pedido, mas como conversa com o Criador. Pratique a caridade possível, nem que seja um sorriso para quem cruza seu caminho. Mantenha viva a gratidão por tudo que viveu. Perdoe a ausência dos que ama, compreendendo que cada espírito segue seu caminho necessário. E confie que nunca está verdadeiramente só. A espiritualidade amiga o acompanha a cada instante. E para os familiares, os espíritos nos ensinam como amparar espiritualmente. Antes de visitar o idoso, faça uma prece pedindo inspiração para levar-lhe o melhor. Ao se despedir, visualize-o envolvido em luz. À distância, envie pensamentos de amor e paz. Incentive sua conexão com o divino, respeitando sua crença. E lembre-se sempre que o amparo espiritual mais eficaz é aquele que se materializa em presença física, em atenção sincera, em amor demonstrado. A solidão na velhice, quando compreendida pela ótica espiritual, deixa de ser apenas uma dor para transformar-se em passagem, em preparação, em oportunidade de elevação. E agora, chegando ao final de nossa conversa, quero deixar uma reflexão e um convite que pode mudar não apenas a vida de um idoso, mas também a sua própria jornada espiritual. Aquela poltrona vazia que mencionei no início não precisa continuar assim. Neste exato momento, enquanto você me ouve, existe uma poltrona em algum lugar esperando por você. Uma poltrona com a marca de um corpo que um dia te embalou nos braços, que um dia enxugou suas lágrimas, que um dia comemorou suas conquistas como se fossem as maiores do mundo. Você ainda tem tempo de ocupar o espaço ao lado dessa poltrona, de segurar aquela mão enrugada que um dia segurou a sua quando você dava seus primeiros passos. Feche os olhos por um instante e imagine. E se você soubesse que restam apenas 30 dias? 30 visitas? 30 oportunidades de dizer, eu te amo? O que você faria diferente? Que palavras você não deixaria presas na garganta? Que abraços você não adiaria para um amanhã incerto? Não é sobre culpa, é sobre amor. É sobre escolhas. É sobre plantar hoje o que você deseja colher na eternidade. Não deixe para amanhã. O amanhã é uma promessa que nem sempre se cumpre. Pegue seu telefone agora mesmo, antes que este vídeo termine. Ligue. Não apenas para perguntar se está precisando de algo, mas para realmente ouvir. Visite. Não apenas por obrigação em datas comemorativas, mas por desejo genuíno de estar presente. Abrace. Não um abraço rápido e distante, mas aquele abraço que cura, que conecta, que fala sem palavras. Perdoe. Peça perdão. Liberte-se e liberte o outro das correntes invisíveis do ressentimento. A maior caridade espiritual começa dentro da nossa própria casa, com aqueles que nos deram a vida. Antes de querer mudar o mundo, transforme o pequeno universo ao seu redor. Uma ligação, uma visita, uma palavra de carinho pode iluminar o dia de alguém que vive na sombra da solidão.
e essa luz retornará para você, não apenas nesta vida, mas em sua jornada espiritual eterna. Se este conteúdo trouxe luz para seu caminho espiritual e você sente no coração o desejo de apoiar nossa missão, saiba que o YouTube oferece o recurso Super Thanks, um pequeno gesto que nos ajuda a continuar levando estas mensagens de consolo e esperança para mais pessoas. Mas lembre-se, sua presença aqui já é uma bênção, e se não puder contribuir financeiramente, compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir estas palavras é uma forma igualmente poderosa de manter viva nossa missão de consolo e amor. Cada compartilhamento é como uma semente de luz que plantamos juntos no mundo. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você reconheceu suas próprias experiências nas palavras que compartilhei, ou se simplesmente sentiu que precisava ouvir isso hoje, quero te pedir algo muito especial. Escreva aqui nos comentários "Eu me comprometo" e compartilhe uma ação concreta que você vai realizar hoje mesmo. Seu testemunho pode ser o sinal que outra pessoa está esperando para fazer o mesmo. No próximo vídeo, compartilharei revelações espirituais profundas que vão expandir ainda mais sua compreensão sobre a jornada da alma e os laços que nos conectam além da vida física. São ensinamentos que podem transformar completamente sua visão sobre os desafios que enfrentamos e o propósito maior por trás de cada experiência. Ative o sininho para não perder essas mensagens de luz e esperança. Que os bons espíritos iluminem seu caminho e que você seja instrumento de amor e consolo para quem mais precisa. Lembre-se, onde há uma poltrona vazia, há uma oportunidade de amor. Onde há solidão, há um chamado para a sua presença. Atenda a esse chamado enquanto ainda há tempo. Fique na paz de Jesus.